Você pode dar um glória a Deus aí? Eu sinto a presença do Senhor já aqui essa noite. Desde a escola bíblica dominical, Deus já vem ministrando algo diferenciado nesse domingo. E que essa unção e essa presença te alcance aí onde você está. Você veio com expectativas, com pedidos. Você veio talvez aí com uma ansiedade no seu coração. O Espírito Santo manda te dizer que Ele vai te encontrar no local onde você veio encontrar com Ele. Ele fala, vem até mim que eu vou me achegar até você. Então se você veio até a igreja para querer ter uma palavra de Deus na sua vida, o Espírito Santo já está ministrando na sua vida. E Ele vai encontrar você no local da sua fraqueza, no local onde você caiu, no local onde você não tem mais forças. Não se preocupe, se você chegou até aqui, o Espírito Santo de Deus vai chegar até você na necessidade que você está passando. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Hoje eu quero dar um tiro curto. Obrigado, Deus abençoe vocês. Um tiro curto porque eu quero que você já abra a Bíblia comigo. Enquanto eu tenho ministrado nessa série de mensagens, tem sido ministrações de muito ensinamento, de muito conteúdo. Eu não sei se hoje vai ser tão assim. Hoje talvez seja uma palavra um pouco mais inspiracional. Eu acho que Deus te trouxe aqui para te dar uma injeção de fé, para você sair daqui, como a gente fala lá no norte, tinindo. Para você sair daqui não só apenas ungido, mas surfando no azeite, cheio do poder de Deus, cheio de alegria, para que Deus possa fazer na sua vida o que você precisa que Ele faça. Eu vou querer dar continuidade talvez na ministração do último domingo, que o meu pai levantou e trouxe aqui um texto acerca de Apocalipse. Ele fala assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém abre. Eu quero pegar um pouco desse gancho e aplicar alguns conceitos e alguns textos aqui, para que você saia daqui com as chaves na mão. Entenda, existem chaves que só Deus tem, e as portas que Ele abre não tem jeito de ninguém fechar. Mas existem algumas chaves que Deus não coloca diretamente somente na mão dele. Ele fala, eu vou colocar na mão de cada um de vocês, e dependendo da sua maneira de agir, do seu comportamento, daquilo que você faz, é você que vai determinar quais portas são abertas e quais portas são fechadas. As chaves que estão nas mãos do Senhor, Ele faz o trabalho, mas Ele fala, existem algumas chaves que eu coloco na mão de vocês. O trabalho é de vocês. Dependendo daquilo que vocês fazem aqui, eu vou abrir coisas lá no céu. Quantos aqui querem céus abertos? Depende de você. Como assim, pastor? Abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Mateus 21, 21 e 22. Enquanto você encontra, me deixe novamente agradecer a minha gratidão pelo Fernando e pela Giovana, pelo trabalho esplendoroso que eles fizeram aqui na conferência de adolescentes. Eu saí ontem daqui impactado. Vocês viram no vídeo aqui, uns 40 adolescentes vieram aqui à frente no momento do apelo. Foi um momento de quebrantamento, um momento de direcionamento, de destino e de rota. Então a gente está vendo Deus agindo nos nossos filhos. Já aconteceu no EBF, agora nos nossos adolescentes. Vai chegar nos jovens, nos homens, nas mulheres, na terceira idade. Todo mundo está debaixo desse mover. Todo mundo está debaixo dessa unção. E todos irão receber. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 21, a partir do versículo 20, capítulo 21, a partir do versículo 21. Acompanhe essa leitura comigo. Olha o que diz o texto. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, diga fé. Hoje eu vou pregar sobre fé. Eu vou lançar uma semente de fé na sua vida. Abra o seu coração, que Deus quer fazer frutificar fé na sua vida. Se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te, lance-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está em vermelho. Se está em vermelho é porque é importante. Jesus disse isso. Vamos ler novamente esse versículo junto? 1, 2, 3. E tudo quanto pedirdes. Aleluia. Diga assim, tudo quanto. Agora abre em Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha o que diz o texto. É muito parecido. É muito similar esse conceito. Mateus 18, 18 diz assim: em verdade, você já ouviu isso antes? Em verdade vos digo que tudo quanto
ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes, Senhor, liga a língua do teu servo aqui, Senhor. Tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Diga tudo quanto. Tome o seu assento. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Sabe qual é o título dessa mensagem? Tudo quanto. Ninguém recebeu, não tem problema não. Jesus disse isso: tudo quanto pedirdes recebereis, tudo quanto ligar aqui na terra será ligado no céu. O que Jesus está falando aqui é: eu vou dar para vocês uma chave, eu vou dar para vocês a senha, o password, o login, eu vou dar para vocês o acesso de coisas que vocês nem imaginam que estão no céu, mas essa chave eu coloco aqui. Tudo quanto pedirdes, recebereis. Tudo quanto vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo quanto vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Deixa eu começar trazendo esse conceito que foi pregado em Apocalipse na última mensagem. Eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro nenhum homem fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Essa é uma chave que Deus detém, e Ele faz conforme Ele quer. Mas você entende que a partir desses outros textos, que o próprio Senhor Jesus disse, saiu da boca de Jesus, Ele falou: se vocês pedirem em oração crendo, vocês vão receber tudo quanto vocês pediram. Depois Ele continua, Ele fala: tudo quanto vocês ligarem aqui, acreditando, tendo fé, eu vou ligar no céu. Tudo quanto vocês desligarem aqui, eu também lá no céu vou desligar. Então, ele fala que existe uma chave que também é colocada em nossa mão. Mas entenda, não é apenas uma chave, são várias chaves. Para cada porta de bênção, de milagre, de cura, do sobrenatural, do mover de Deus que talvez possa existir no céu, figurativamente falando, existe uma chave específica. O nosso grande problema é que nós queremos não ter as chaves que Deus está colocando na nossa mão. A gente quer ter uma chave, a chave mestra. Então a gente quer ter uma coisa, fazer uma coisa e receber inúmeras bênçãos e inúmeras respostas através de apenas um ato. Eu aprendo na palavra de Deus que se eu quero uma resposta específica, eu preciso usar uma chave específica. Se eu quero uma porta aberta em uma área, eu preciso usar a chave dessa área. Não é porque que eu venho na igreja que eu vou receber todas as bênçãos que Deus tem para mim. Por quê? Porque cada uma dessas bênçãos tem uma chave específica. Quando eu falo de chave, eu estou falando de uma atitude sua. É uma opção e uma decisão sua. Abrir portas no céu que Deus colocou a chave para você. Mas você não vai abrir só fazendo uma coisa não. Pastor, mas eu fui no culto, eu orei. Por que não está acontecendo aquilo? Porque a chave de visitar o culto não é abrir aquela porta. Tem gente que está esperando uma bênção específica de Deus, mas não entende qual é a chave, qual é a atitude, qual é o mover, qual é o comportamento específico para que aquela porta seja aberta. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, por que coisas ruins acontecem na minha vida? Bondade não é a porta que vai evitar os problemas na sua vida. Você vem para a igreja e você provavelmente deve abrir alguma porta que esteja relacionada à bondade do seu caráter ou à bondade do seu comportamento. Mas você entende que existem portas que não são abertas com a sua bondade, não é porque você é bom que você não vai passar por certos problemas. Que é uma chave que a palavra de Deus deixa claro para a gente. Salmo capítulo 8, versículo 2. Chave do louvor. O louvor silencia a boca do seu inimigo. Quando você está se sentindo muito frustrado, quando vozes, quando pessoas, quando pressão externa está falando na sua cabeça que você não vai chegar, que você não presta, que você não é bom o bastante, sabe qual é o problema? É porque existe uma porta que está aberta, que só é fechada quando você louva a Deus. O texto fala, quando a criança louva ao Senhor, eu silencio a boca do inimigo, do acusador, daquele que fala na sua cabeça e no seu coração. Quer silenciar a boca do seu inimigo? Começa a abrir a tua boca e louva ao Senhor, porque o teu louvor vai silenciar. Deus está falando, isso aqui é uma chave. Agora não adianta você vir aqui e louvar a Deus esperando ter uma bênção financeira.
Porque a chave da bênção financeira não é o louvor. Lembra quando eu falei? Não adianta você querer plantar louvor e colher prosperidade financeira, porque o louvor não é a semente da prosperidade financeira. Você pode até louvar, Deus vai silenciar a boca do seu inimigo, mas você vai continuar passando pela mesma situação financeira. Qual é a chave, então, da prosperidade financeira? Malaquias já diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim nisto, que você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu. Quer que eu desenhe, quer que eu ilustre? O que ele está falando é: o seu dízimo, a sua 10ª parte colocada na minha casa, não é apenas dinheiro, não é cédula, não é valor monetário, é uma chave. E o que essa chave abre? Janela do céu de prosperidade para a sua vida. Então você louva para silenciar o inimigo, mas você traz o dízimo para abrir a bênção financeira, e as portas, as janelas, na verdade, dos céus são abertas quando você faz isso. Você percebe isso? Para cada coisa existe um ato específico aqui. É por isso que o texto que nós lemos fala assim, ó: se vocês ligam aí, eu ligo aí, mas eu vou ligar o que vocês ligaram aqui embaixo. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas tem uma área de cura do meu corpo, de uma doença que eu estou precisando. Existe uma chave específica para isso. Existe uma semente específica para a cura e para você ser revitalizado no seu corpo e na sua mente. E eu vou dar para você essa chave. Não eu, a Bíblia já deu, só estou instruindo e jogando essa semente para que você receba isso e entenda o que Deus já colocou na sua mão. O nosso grande problema é que nós não conhecemos, o povo perece por falta de conhecimento. Deus está falando: está aqui a senha, está aqui o acesso, está aqui a chave, já está tudo na palavra, acessem conforme eu disse para vocês que vocês vão alcançar. Talvez você encontre essa chave perdida por aí. Eu dei essa chave lá no centro de convenções na época. Acabou o culto, eu desci. E alguns irmãos sempre vêm com a gente: pastor, eu quero começar, pastor, olha aqui, apresentando pessoas. E eu estava atendendo um caso muito sensível, familiar, de pessoas na igreja, no final do culto, perto assim do altar. Quando chegou uma irmã e falou assim: pastor, o senhor pode ir ali, porque a minha mãe, ela está se sentindo muito mal, ela está enferma, há anos ela já vem passando por um problema, eu quero que o senhor ore e venha ungir ela, pastor, porque ela está precisando ir embora e tudo, mas eu quero que o senhor faça essa oração. Eu falei: minha irmã, não tem problema. Só que eu vi que o papo com aquela família que eu já estava atendendo ia demorar um pouco. Aí eu chamei a irmã e falei: minha irmã, faz o seguinte, eu vou designar alguns obreiros aqui, para eles irem até a sua mãe e orar. Não sei se ela pode esperar, é porque eu preciso finalizar o atendimento a esta família, e esses obreiros vão lá orar pela sua mãe, e ela vai ser curada em nome de Jesus, porque eu creio naquilo que Deus está fazendo. Sabe o que aconteceu? Ela ficou com raiva de mim, pensando que eu não tinha tempo para ela, e ela foi embora, não recebeu nem a minha oração e nem a oração dos obreiros. Aí, isso aqui é maravilhoso. Deus escreve em Tiago capítulo 5, versículo 14: se tem enfermo entre vós, junte os presbíteros, unge a pessoa com óleo e orem que essa pessoa vai ser curada. Então, quando a mulher veio, e eu entendendo isso, eu falei: minha irmã, não tem problema, eu estou um pouco ocupado agora, eu posso até orar depois, mas me deixe finalizar aqui. Mas enquanto isso, vamos fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Procure alguns presbíteros, alguns obreiros aqui, e eles vão orar pela sua mãe, vão ungir a sua mãe, e ela vai ser curada em nome de Jesus. A chave é simples e a chave é assim. Não precisa da oração do pastor André, ou do pastor Ribeiro, ou de quem está no púlpito. Se você entender a chave da cura que Deus coloca em Tiago capítulo 5, ele diz: pegue presbíteros, pegue anciões, pegue conselheiros, unge a pessoa, ore por ela, e ela vai ser curada. Ponto final. Não, mas todo mundo quer a oração do pastor. Por quê? Porque o pastor está com o microfone, porque o pastor está no púlpito, ele aparece na televisão, na rádio, ele está no streaming. Faça a sua escolha. Ou você recebe a oração do pastor que está na televisão, ou você recebe a cura. Qual você quer? Porque se você quer a cura, o que a Bíblia diz é: procure algum dos presbíteros e fala: meu irmão, pode pegar mais um presbítero, pode pegar 3, pode pegar outros obreiros, me unja aqui e ora por mim. Eu não preciso da oração necessariamente do pastor, porque a chave que Deus entregou na minha mão, o texto diz que a sua oração vai trazer cura para o meu corpo. Quantos recebem e entendem essa palavra? Não é oração poderosa de um ou de outro, está na Bíblia. Às vezes a pessoa prefere ter a oração do pastor que está na televisão e sair sem a cura dela, porque ela entendeu que a chave não é a oração do pastor da televisão. A chave é quando eu uno os obreiros, os presbíteros, os conselheiros, os anciãos da igreja, e eles oram por esta pessoa.
Não fique esperando a oração de uma pessoa, de um ungido. É simples assim. Se a pessoa quer conhecer, amém, eu oro depois. Mas se você quer a cura, a Bíblia já te deu a chave para a sua cura. Quando você recebe essa chave de cura em nome de Jesus? Quer ver outro acesso, outra chave que Deus nos dá? É o que nós lemos aqui, Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto, diga tudo quanto. Diga para a pessoa atrás de você, tudo quanto, meu irmão. Na frente, tudo quanto, meu irmão. Do lado direito, do lado esquerdo. Escolha 10 pessoas e diga tudo quanto, 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 tudo quanto. Você entende que tudo quanto não é categorizado. Não existe limite, não existe restrição. Quando Jesus diz tudo quanto é qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês pedirem, crendo, vocês receberão. Mas pastor, será que eu devo ou não devo orar porque eu estou no turno da madrugada, eu estou no turno da noite e eu quero ir para o turno da manhã? Tudo quanto. Mas pastor, será que eu tenho que orar porque eu não consigo ainda botar minha filha, pastor, numa faculdade particular, mas para ela estudar e passar na pública? Tudo quanto. Mas pastor, será que é demais orar para Deus? Porque eu não quero namorar com qualquer rapaz por aí, eu quero um homem de Deus. Tudo quanto. Pastor, será que é demais pedir para Deus? Porque eu sempre compro carro de segunda ou de terceira mão. Eu quero uma vez na minha vida comprar um carro zero. Tudo quanto. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, numa pandemia dessa, pós-pandemia, numa recessão econômica, que irresponsabilidade você dizer uma coisa dessa. Meu irmão, é porque eu não estou escutando o que diz o jornal, eu estou escutando o que a palavra diz. Isso aqui não é qualquer pessoa, não é, desculpe, eu não sou contra, mas não é o William Bonner me dizendo isso. Isso aqui que está falando é o leão da tribo de Judá. E ele fala assim, tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Diga tudo quanto. Tudo quanto, meu irmão. Tudo quanto. Aleluia. Eu não estou nem aí para o que dizem lá fora. Mas o que Jesus diz para mim é tudo. Diga de novo para 7 pessoas, tudo quanto. Lança semente nessa vida. Pastor, a gente quer comprar um apartamento, eu tenho até o dinheiro da parcela, mas não tenho o dinheiro da entrada. Tudo. O que você precisa? O que você trouxe hoje para a igreja? Qual é a sua petição? Qual é o seu desejo? O que o Senhor está falando é tudo. Pedirdes, crendo, vocês receberão. Posso falar isso para a galeria? Galeria, tudo quanto. Posso falar para o pessoal que está ali atrás, irmãos, tudo quanto. Posso falar para o pessoal da mesa operando, tudo quanto. Posso falar aos pastores e obreiros aqui, tudo quanto. Eu posso falar para os músicos aqui, ei, tudo quanto. O pessoal da orquestra tem parte aqui, parte está sentado, tudo quanto. Eu posso falar para toda a nave da igreja, tudo quanto, tudo quanto, tudo quanto. Eu vim aqui dar uma injeção de ânimo e de fé em você. Se você tem fé, se você crê, tudo quanto você pedir, você receberá. Aleluia! Tudo quanto. Mas entenda que o texto, Jesus vem falando, olha, vocês viram o que eu fiz na figueira? Eu sequei ela através daquilo que eu falei. E vocês podem entender que se eu falar e abrir a minha boca crendo, essa montanha que está aqui, ela vai ter que se deslocar. Porque se eu crer, tudo quanto eu disser vai acontecer, tudo quanto eu pedir vai acontecer. Só que, quando o evangelho é escrito, existe uma palavra que para mim é determinante, que ela muda, não necessariamente o sentido, mas a maneira como nós temos que olhar para o texto, porque a gente tende a focar nesse texto, por exemplo, está vendo? Seca a figueira só com a minha boca, movo montanha só com a minha fala, tudo que eu abrir a minha boca em oração, Deus vai fazer acontecer. Mas olha o que o escritor disse, não é apenas pedir e orar, mas é como você pede e como você ora. O texto diz assim, tudo quanto pedirdes em oração, vírgula, crendo, acreditando, sem sombra de dúvidas.
A chave para receber não é pedir, a chave para receber é crer, é ter fé, é firme fundamento, é certeza, é não ter sombra de dúvida. Você entende? A dúvida é o que separa a gente daquilo que Deus quer dar para a gente, ou daquilo que já está pronto para a gente. É a dúvida, é a incredulidade, é a falta de fé. Tanto que o processo da dúvida acontece na sua cabeça. Você lembra naquele texto que eu falei que o solo da palavra não é a cabeça, é o coração? Então, quando eu prego aqui, você tem que transmitir o que você ouviu hoje e trazer para o coração. Como é que você faz isso? Meditando, relendo, reassistindo, orando, lendo novamente a palavra. Você transfere da sua cabeça para o seu coração, porque o solo da palavra não é a cabeça, o solo da palavra é o coração. Só quando a palavra chega no coração que ela germina, que ela cresce e que ela dá frutos. Só que a dúvida já é o contrário. A área de trabalho da dúvida não é no coração, é na sua mente, é na sua cabeça. Por quê? Porque ele quer trabalhar com a lógica, porque ele quer trabalhar com a ciência. Nada contra a ciência, mas você entende que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. E a razão e a lógica vão dizer: eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso analisar, eu preciso experimentar para dizer se realmente existe ou funciona. E a fé diz: eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu não preciso sentir, eu não preciso experimentar, eu somente creio. Então entenda o seguinte: a fé, ela nasce no coração. Quando eu digo coração, não estou falando no órgão que bombeia o sangue, não. Coração na Bíblia é o espírito. Ela nasce no seu espírito. Por quê? Porque a palavra é espiritual. Porque o ambiente é espiritual e ele tem que germinar e nascer em um local espiritual. Mas a dúvida não. A dúvida ela é lançada e ela acontece no ambiente da lógica, o ambiente do raciocínio. Qual é esse ambiente? É na sua cabeça. Então, se a fé cresce no meu coração, no meu espírito, mas a dúvida ela germina na minha cabeça, você imagina isso? Eu sei que pode quebrar o conceito de muita gente, mas é possível ter fé e dúvida ao mesmo tempo. É possível acreditar com um pé atrás ao mesmo tempo. Porque um processo acontece no meu espírito e no meu coração, o outro processo acontece no meu intelecto, na minha mente e na minha cabeça. Você lembra da parábola do semeador? Com o coração o homem crê, o semeador lança semente, semente é a palavra, o solo onde é lançado é o coração. Não é o órgão, é o seu espírito. Essa noite, essa palavra tem que ser concebida no seu espírito. E através do seu espírito, Deus quer trabalhar na sua mente para tirar toda a sombra de dúvida sobre aquilo que está sendo pregado sobre a sua vida. Porque você entende que o trabalho das informações, o trabalho exterior, o trabalho do mundo é lançar na sua cabeça dúvidas sobre aquilo que Deus lançou no teu coração. É Deus lançar é o diabo lançando sementes na sua cabeça e joio na sua cabeça, dizendo que aquilo que Deus quer e lançou no seu coração não é verdadeiro. Então, quando você recebe a palavra no coração e você não duvida, crendo o que Jesus está falando, Deus assina embaixo. Se você receber a palavra e não existe dúvida e nem pensamento aqui, Deus assina embaixo. Pode pedir que você vai receber. Eu digo isso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não é invenção minha. Tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Quantos querem ter um cheque em branco assinado por Deus dizendo assim: eu quero cura da minha família, eu quero salvação da minha casa, eu quero minha prosperidade, eu quero minha casa própria, eu quero cantar, eu quero restabelecer a minha saúde. Eu não sei qual é o seu pedido, mas o que Deus está falando é: se essa noite a gente conseguir tirar, extinguir, extirpar, arrancar fora a dúvida da sua mentalidade, do seu psique, da sua cabeça, e essa palavra chegar no seu coração, tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Aleluia. Agora, vocês sabem que eu sou muito prático. Eu quero botar 2 ou 3 pontos para você. Pastor, ok, eu já entendi nas últimas 3 ministrações como é que eu recebo a semente no meu coração. Então, como é que eu recebo essa palavra e ganho fé? Eu já sei, pastor. Se você veio nos últimos cultos, você já sabe isso e está careca de saber. A minha pergunta é: como é que eu tiro a dúvida da minha cabeça então? Porque fé eu já estou cheio, mas eu preciso tirar a dúvida para receber o que Deus tem na minha
vida. Sabe como é que você arranca a dúvida da sua cabeça? Coloca para mim o ponto aqui, por favor. Esse primeiro ponto aqui atrás. Quando você tem informações do céu. Isso aqui, a dúvida nasce quando você considera outra informação externa. O que Deus está pregando no coração de pessoas hoje é assim, você vai ser curado pelo meu sangue. Mas aí você vai amanhã no médico, aí ele vai dar o diagnóstico, piorou. Qual informação você vai deixar chegar no seu jardim? Qual a semente você vai deixar germinar dentro do seu coração? Qual é das duas? Porque o papel do mundo é lançar joio onde ele vê que existe trigo. O trigo do Senhor essa noite é cura. Aí quando você vai lá fora, o diagnóstico, entenda, eu não estou falando para você ser irresponsável com a sua saúde, mas o papel do mundo é lançar joio, é colocar dúvida onde existe trigo. A semente que você permitir entrar no seu coração é o que vai crescer na sua vida. Qual é a palavra que você vai abrir o seu coração e a sua mente nessa noite e durante a semana? É aquela que Jesus diz para você qualquer coisa, ou é aquela que o médico vai dar em um diagnóstico? A briga é de informação, meu irmão. A briga é de semente. A semente que você permitir entrar no seu campo, a semente que você se abrir para ser jogada dentro do seu jardim, é aquela que vai crescer na sua vida. Por isso que é quando você recebe informação do céu, que Deus vai trabalhando na sua mente aquilo que já foi lançado no seu coração. Vem na EBD, meu irmão, vem no culto da tarde, vem na terça, vem na quinta, vem na consagração, vem na Santa Ceia Geral, vem para o culto, porque é aqui que você recebe as informações do céu para a sua vida. Porque quando você sai daqui, você liga o celular, liga a rede social, liga a televisão, e todas as informações que o mundo quer lançar para você são contrárias àquela que Deus está falando ao seu respeito. Mal estão saindo da pandemia, já tem uma febre, sei lá o que é, de macaco que está querendo pegar todo mundo, já está trancando, está todo mundo com medo. Será que vai ter outro lockdown? Por quê? Porque o mundo vai querer lançar informações para arrancar a sua fé e colocar dúvida na sua cabeça. Aleluias. Por isso que eu falo para a pessoa, é impossível você querer resposta da sua oração, cura, milagre, mover de Deus, se você vem uma vez por mês para a igreja, porque é pouca informação demais do céu contra muita informação do mundo. É uma guerra de quem ocupa o seu coração. Você entende que o seu campo, o seu coração, ele tem um espaço físico, e a minha pergunta é, quem está ocupando esse espaço físico? São as informações do céu ou as informações do mundo? Escolha escutar as promessas de Deus para a sua vida. Escolha dar lugar às promessas de Deus para a sua casa. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é uma vez, é constância. Porque todo dia você liga o jornal e a rede social, e todo dia o mundo está dando informações contrárias para você. Aí Deus fala, sai um pouquinho da televisão, sai um pouquinho da rede social, vem para a minha casa, porque eu estou precisando dar uma limpa, eu estou precisando de te dar um detox na tua alma, na tua cabeça, de informações negativas. Porque qualquer coisa, eu vou repetir isso 60 vezes para você entender, qualquer coisa que pedirdes, crendo, vocês receberão tudo quanto. Então, a informação que ocupa o meu coração e a minha cabeça vão determinar, tem fé ou tem dúvida? Porque se tiver dúvida, eu não estou crendo necessariamente, eu tenho que arrancar fora essa dúvida. Sabe outra coisa que origina a dúvida? A familiaridade. Coloca aqui, familiaridade. Hoje eu estou ruim de falar, tem que ler para falar da maneira correta. Sabe o que é isso? É quando você já está acostumado. É quando virou cotidiano. É quando se tornou normal. Quantas vezes você já veio aqui, esse ano, e você tem ouvido o pastor André falando, Deus vai te curar, Deus vai mudar a tua casa, a tua família, Deus vai te dar prosperidade. Aí você ouve domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo, após domingo, daqui a pouco você nem dá glória a Deus. Eu estou profetizando, eu estou lançando semente, então amém. É isso aí, valeu pastor, obrigado. Por quê? Porque todo domingo eu estou falando a mesma coisa. Daí eu convido o Benihim para pregar aqui. Aí o Benihim fala a mesma coisa que eu falo há 10 anos para você. Aí você, eu recebo, glória a Deus, olha essa chave nova, olha que coisa. Meu irmão, eu estou pregando há 20 anos a mesma coisa para você. Aí vem alguém de fora e prega tudo aquilo que a gente tem falado aqui, aí você recebe agora, aí você se ajoelha agora, aí você chora agora. Sabe qual é o problema? É porque você já se acostumou comigo. Cuidado, familiaridade
É o que arranca a fé da sua vida. Exemplo, Jesus está voltando para sua casa, para Nazaré, o local onde ele cresceu, o local onde as pessoas viram ele crescendo, jogando bola, andando pela rua, falando com os irmãos. Olha o que as pessoas falam, vem aqui. Estão dizendo que ele é filho de Deus? Não. Por que ele está pregando assim nas sinagogas? Não, filho da Maria, o filho do José? As irmãs estão aqui com a gente, os irmãos estão... Não é aquele menino que cresceu aqui entre nós? Quem ele acha que é para falar assim, para ensinar assim, para exortar assim, para querer tratar a gente assim? Quem ele acha que é? Porque eles estavam muito familiarizados com Jesus. Aí Jesus diz assim, o profeta não tem honra, senão na sua própria casa, vírgula. E Jesus não fez muitos milagres ali, por falta de fé, por incredulidade deles. Jesus não fez milagres porque eles estavam acostumados com Jesus. Ei, meu irmão, não se acostume com louvor, não. Não se acostume com a minha pregação, não. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando é Deus falando com você. Não se acostume com as profecias, não. Porque se você ficar muito familiarizado, para você é normal. Isso é normal, o pastor está lendo um texto, ele até escreveu, ele vai passando no iPad ali, ele fala de maneira mecânica e eu vou receber de maneira mecânica. Não, isso aqui são chaves que vão abrir portas, que vão abrir janelas, que vão trazer cura, que vão trazer mudança para a sua vida. Agora olha que interessante. Depois de dizer isso, Jesus disse, o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Não receberam os milagres que Jesus queria fazer ali. Mas Jesus desistiu. Continue lendo o texto depois. Jesus não foi embora, não. Jesus falou, rapaz, que solo duro, que solo difícil. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus permaneceu na mesma região, andando nos mercados, nas ruas, nas casas, nas praças e pregando o evangelho, porque ele falou, uma hora eu vou ter que trabalhar esse solo, porque eu vou continuar lançando sementes aqui. Uma hora essa semente vai ter que entrar, uma hora essa semente vai ter que criar fé, uma hora essa semente vai ter que crescer, uma hora essa semente vai ter que fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então Jesus, ele sai na mesma região, ele não abandona as pessoas e ele vai pregando para cá, pregando para lá, lançando semente aqui, lançando semente para lá. E o que eu quero dizer para você é que esta igreja, esse pastor, estes pastores, esse ministério também não vai desistir de você. Se você não quiser vir na igreja, daqui a um ano eu vou voltar lá, eu vou continuar lançando semente na sua vida, eu vou continuar pregando nesse púlpito, eles vão continuar cantando aqui, nós vamos continuar ministrando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nos chamou para tratar solos endurecidos através de quê? De uma nova informação. Talvez você já soube disso há muito tempo, ou algumas pessoas estão ouvindo isso pela primeira vez. Isso está tratando o teu coração, isso está arrancando a dúvida da tua alma, porque o Espírito Santo já está trabalhando no teu solo, já está trabalhando no teu coração, já está trabalhando no teu intelecto, arrancando todas as suas dúvidas. Mas quando a gente é muito próximo, é difícil da gente acreditar. Não deixa o pastor André ser tão próximo assim, no sentido que você leva tudo como se fosse mecânico, como se fosse normal, como se fosse um script que acontece todo mundo. O pastor André sempre no final fala, a vitória nossa é pelo sangue de Jesus. Eu nem falo mais, perdeu a chave da vitória pelo sangue de Jesus, se você não fala mais. Por quê? Porque isso é uma chave, é a oração de concordância, é quando todo o povo se une e fala a mesma coisa. A força, a potência, a autoridade que existe nisso é extraordinária. Aleluia. Por último, a última chave. Isso aqui é interessante. Não coloque teto na sua fé. Está aqui, ó. Não coloque teto na sua fé. Não limite a sua fé. Você entende que você limita os milagres que Deus faz na sua vida? Alguns deles. Porque Deus coloca a chave na tua mão. Então é sua responsabilidade dimensionar o tamanho do trabalhar de Deus na tua vida. Que é isso, pastor? Prova para mim, prova para você. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a viúva que tem a botija de azeite que se multiplica. Os credores estão batendo na porta da casa dela, vão levar os seus filhos para pagar a dívida que o seu marido deixou. O marido dela havia morrido, ela não tinha como pagar. Ela chama o profeta, fala, profeta, vão levar meus filhos, vão escravizar meus filhos para pagar a dívida. Ele fala, o que você tem? Eu tenho uma botija. Então faz o seguinte, vai atrás de vasos e pega o maior número de vasos que você conseguir achar e traz para cá. O que acontece? O azeite da botija se multiplica e vai enchendo vaso por vaso, vaso por vaso. Ela trouxe um vaso e encheu um, ela trouxe 10 e encheram 10, ela trouxe 30 e encheram 30, aí daqui a pouco parou o vaso. Ele fala assim, mas
assim aqui, tem mais algum? Ou parou o azeite, tem mais algum vaso? Ele falou, não. Então o azeite parou só depois que acabou o vaso. Enquanto houver vaso, vai existir azeite. Enquanto houver disponibilidade, Deus vai derramar. Enquanto existe fé, vai ter intervenção de Deus. Então o que Deus está falando é, eu estou fazendo, mas vocês podem apresentar fé como um vaso para eu derramar a minha fé naquilo. A intervenção de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, não para de jorrar. O problema não é no azeite, o problema é, será que existe vaso disponível para eu derramar o meu azeite, para eu derramar a minha cura? Existe fé na terra para que eu possa encontrar e derramar do meu espírito? Então se ela trouxe 10, encheram 10, se fosse 100, encheu 100. Ela que dimensionou o tamanho do milagre que Deus fez na vida dela. E assim também é com a sua fé. Você dimensiona a altura, a estatura e o tamanho da fé que você desenvolve. E Deus está falando, tudo quanto. Está derramando, tudo quanto. Pedirdes com fé, crendo, vocês receberão. Muita fé, muito azeite. Pouca fé, pouco azeite. Muita fé, muito milagre. Muita intervenção. Pouca fé, pouco milagre, pouca intervenção. Quer receber mais de Deus na sua vida? Aumenta a tua fé. Cresce a tua fé. Exercita a sua fé. Tire toda a dúvida da sua cabeça. Pastor, como é que as pessoas limitam a fé? Que história é essa de teto de fé? Eu sei que o senhor falou do milagre, da intervenção. Eu entendi a passagem e a aplicação. Mas fé? Como é que eu coloco um teto na minha fé? É só você ler. Jesus, depois de morrer, ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos, só que tinha 2 deles que já não estavam lá. Judas Iscariotes, que tirou a sua vida, e o outro era Tomé. Na primeira aparição que Jesus faz entre os discípulos, Tomé tinha saído para fazer alguma coisa. Então ele não viu Jesus se manifestar entre os apóstolos e os discípulos. Então quando ele volta, todos falaram, tu não vai acreditar quem apareceu aqui. Ele estava em luto, ele estava cabisbaixo, ele estava assustado, ele estava escondido. Aí todo mundo, quando chegou, mudou o clima da sala, mudou o clima do ambiente. Você não vai acreditar quem estava aqui, quem? Jesus. Ah, para, Jesus apareceu aqui, estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo saltitante, todo mundo cheio de fé. Mas ele estava cabisbaixo, estava choroso, ele estava em luto por alguém que estava vivo. Sabe por quê? Porque ele colocou o teto na fé. Porque ele colocou um critério bobo na fé. Eu só acredito se eu ver. O dia que você coloca um critério na fé, a sua fé vai nessa altura. Você colocou o teto. Só acredito se eu ver ou se eu tocar. Então ele anda choroso por algo que está vivo. Ele anda lamentando a morte de alguém que está vivo. E eu estou pregando, o Espírito Santo está pregando isso para alguém. Por que você está chorando? Por que você está chorando que ele saiu de casa? Que seu filho saiu de casa, que seu esposo saiu de casa? Ele vai voltar. Pare de chorar por algo que eu já fiz. Pare de chorar por algo que eu já trabalhei. O grande problema é que a gente não tem fé para entender aquilo que Deus já fez ou vai fazer. E a gente está chorando por algo que Deus já deu um decreto. Ele já falou, tudo quanto pedirdes, você pediu, você creu, já aconteceu. Pare de chorar, pare de ficar enlutado por algo que está vivo. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Ele já está cuidando, não foi isso que você pediu? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu já estou cuidando. Não chore por algo que já está resolvido por Deus. Fé, acreditar é uma escolha. E Tomé disse, a minha escolha é, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu enxergar, eu só acredito se eu tocar. Tomé colocou um teto, um critério, um limite na fé dele. Só acredito vendo ou tocando. Se eu não ver e se eu não tocar, eu não acredito. Aí Jesus aparece. Porque por mais que a gente crie critérios bobos, tolos, a graça do Senhor sempre vai chegar junto e preencher aquilo que a gente não sabe. Tomé, é assim? Está me vendo? Toca aqui, toca aqui.
Acreditou agora? Mas deixa eu falar uma coisa para você, Tomé. Bem-aventurado é quem não viu. Bem-aventurado é quem não tocou. Lá em 2022 tem uma igreja que o meu espírito está ministrando e mandou dizer para eles: você não precisa ver, você não precisa tocar, você não precisa receber a mensagem de WhatsApp. Se você entregou em oração e você creu, pode ter certeza que eu já estou cuidando, que eu já estou resolvendo, que eu já estou trabalhando na sua vida. Então pare de pensar que a fé tem que crescer na sua razão, na sua cabeça, naquilo que você pode analisar. Mas eu não recebi ligação dele, mas eu não vi mensagem dela, portanto eu não vou acreditar. Pare com isso, porque o local da fé, o local da crença, o local que você deve acreditar é no seu coração. E o coração não precisa ter evidência. A evidência é o que diz o texto. A fé é o firme fundamento. Se você tem fé para acreditar, essa é a evidência que já aconteceu. Firme fundamento é evidência. A fé é a evidência daquilo que se espera, é a certeza do que não se vê. Se Deus permitiu, você tem fé para acreditar, é porque Ele disse: já foi feito. Aleluia. Não crie fé aqui na cabeça, fé aqui. E na cabeça, arranque toda a dúvida. Porque muita gente aqui, pode tocar, bem baixinho. Sabe que tem muita gente que já era para ter recebido a cura, o milagre, a resposta há muito tempo e não recebeu? Por dúvida. Não só por dúvida, porque você criou, não sei de onde te ensinaram, mas você criou critério para a sua fé. Você limitou a sua fé. Você diz: eu só acredito se isso acontecer. Eu só acredito se fulano falar assim. Eu só acredito se passar um carro vermelho na minha frente. Quem nunca fez isso, Senhor? Eu acredito, se é o sinal teu mesmo, que passe aqui um no prêmio, cor vermelha aqui na minha frente, que vai acontecer. Quantas vezes eu já não fiz isso? Eu coloquei um critério tão bobo, tão tolo, tão pequeno para a grandeza do meu Deus. E aí tem muita gente que não recebe porque criou uma gaiola pequenininha para a sua fé. Exemplo, mulher do fluxo de sangue. Ela disse assim, ó: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Pastor, o senhor está tocando em algo sensível, porque usam essa mulher para pregar como se fosse um símbolo da fé. Como é que o senhor está falando que a fé dela é pequena? Eu não estou falando que a fé dela é pequena. Eu estou falando que ela colocou a fé dela em um critério. Ela colocou o teto na fé dela. Ela ficou 12 anos com fluxo. Sabe por quê? Porque ela falou: só vai parar quando eu tocar a orla. Aí ela teve que se esforçar mais do que era para se esforçar, esperar mais do que era para esperar, se colocar em perigo mais do que era, esperar mais tempo do que deveria para uma hemorragia. Por quê? Porque ela disse: eu só recebo se eu tocar. Aí tem gente se matando porque criou critérios, tentando bater na porta, arrombar a porta, chutar a porta, tentando abrir a porta com tipo MacGyver. Ele pega daqui e faz abrindo a porta. Deus está falando: rapaz, mas a chave está aqui. O que é? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Não precisa ver, não precisa tocar na orla, não precisa de coisa ungida, não precisa do sal, não precisa da vassoura, não precisa do lençol. Tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Você entende? O milagre dela só chegou quando ela tocou na orla. Demorou 12 anos. Sabia que ela poderia ter recebido o mesmo milagre sem precisar tocar? Só se ela cresce. Não precisa colocar teto na sua fé. Não precisa colocar critérios pequenos, critérios bobos. Eu não estou falando que é irrelevante. Deus sabe a condição de cada um, o ensinamento de cada um, a cultura. Deus conhece tudo, mas o que eu estou falando hoje é: derruba esse teto, demole esse teto, arranca esse critério e pare de sofrer por algo que já era para você ter recebido há 12 anos atrás. Pastor, qual é a forma certa então de ter fé? Como a forma do centurião. Quem é que prova que a forma dele é melhor? Jesus. Foi Jesus que disse: em Jerusalém nunca vi fé igual. Em Jerusalém que remete para o local do povo escolhido. Na igreja eu nunca vi fé igual a esse homem. Por quê? Se você não conhece a história, o centurião é um homem como se fosse um general. Ele chegou, ele viu Jesus tocando, orando, fazendo milagres, curando pessoas. Aí ele se aproximou de Jesus na sua patente, com o seu uniforme, com a sua autoridade, e chegou assim: Jesus,
Sabe o que é? É que eu tenho um servo na minha casa que está muito enfermo, está muito doente, ele precisa de cura. Olha o que foi Jesus que sugeriu. Não se preocupa não, depois de eu orar aqui, depois de eu cuspir no chão, fazer uma lama, colocar aqui, depois de ressuscitar, eu vou lá na tua casa e eu imponho as minhas mãos, e eu faço uma oração forte, e eu toco, e eu levo um óleo da unção, e ele vai ser curado quando chegar. Ele falou, não precisa não. Basta uma palavra. Ele está falando, não precisa ungir não. Não precisa subir no monte orar não. Não precisa tocar ele não precisa te ver não. Basta uma palavra. Deus te trouxe aqui para falar, meu irmão, uma palavra de Deus traz a cura que você está esperando. Uma palavra de Deus traz a resposta que você está esperando. Uma palavra de Deus manifesta a glória, a mudança, a transformação, a reconciliação que você está esperando. Qual é o critério? Crê somente. Eu não preciso tocar, eu não preciso ver, eu preciso crer que basta uma palavra da boca de Deus e toda a minha casa e toda a minha família é transformada. Sabe o que você veio fazer hoje? Você veio pedir uma palavra de Deus. Quantos querem receber uma palavra de Deus aqui? Tudo quantos vocês pedirem, crendo, vocês receberão. Se você quer uma palavra de Deus, fique de pé. Aleluia. Pode subir o louvor. Aleluias. 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 Quebra esse critério, meu irmão. A minha vida vai mudar se o meu chefe me der um salário maior. Esse é o teto que você colocou. Aí você vai ter que trabalhar, aí você vai ter que esperar, aí você vai ter que ter o tempo, cargos e salários, aí você vai ter que conversar com um outro, porque eu preciso que ele me promova, eu preciso que ele aumente meu salário, porque se isso não acontecer, a minha vida não vai melhorar. Foi você que colocou o teto e o critério. Se tem quem me indique ao presidente ou ao vice-presidente, tudo se transforma. Você colocou o critério. Você vai esperar de homens, de decisões humanas, para colocar um local onde Deus falou, se tu pedisse para mim e cresce, você receberia tudo quanto você pedir. Crendo, você receberá. Por que você espera a palavra de alguém, a assinatura de alguém? Por que você coloca o critério de tocar, o critério de ver, o critério de sair correndo e tocar na orla, o critério de tocar na ferida? Não, Deus está falando, basta uma palavra minha. Por que você está atrapalhando, colocando barreiras e dificultando a minha ação na sua vida? Não condicione a maneira como eu vou te transformar. Não condicione a dimensão do meu milagre na sua vida. Creia somente, porque tudo quanto pedirdes em oração receberás. E a minha pergunta para você é: qual é o critério? Eu acho que para sair desse problema financeiro, eu preciso ganhar um emprego. Será que o emprego vai te tirar da crise? É bom correr atrás. Eu não estou falando que você não tem. Eu vou só orar aqui, eu não vou correr atrás. Corra atrás, porque só colhe quem planta. Só colhe quem planta. Você sabe muito bem disso. Não estou falando para pessoas bobas, estou falando para gente instruída. Mas irmão, enquanto você está arando, vocês têm que estar orando. Tem um amigo que fala assim: arar e orar. Creia, are e ore, que você receberá. Se você não tiver dúvidas. Então Tomé colocou um critério bobo para Deus, né? Tem que ver. A mulher do fluxo de sangue falou assim: eu tenho que tocar. E o centurião foi inteligente. Precisa não. Uma palavra, uma profecia, uma palavra. Minha pergunta aqui é: tem alguém que há muito tempo está esperando alguma coisa e você tem fé? Quem sabe essa palavra ela arrancou a dúvida do seu coração, da sua cabeça, da sua mente, e você tem fé que hoje, pela autoridade do sangue do Senhor, no nome do Senhor, pelo poder do sangue dele, se você crê, você vai receber. Eu quero orar por pessoas que creem há muito tempo, colocaram barreiras, e quem sabe hoje o Espírito Santo destruiu esse critério, destruiu essa barreira, porque você estava esperando uma indicação de alguém, um pix de alguém.
Você estava esperando algo de um homem, Deus falou, não precisa esperar de homem não, peça para mim. Porque se você pedir para mim e tiver fé, eu vou fazer acontecer. Sou eu que movo o coração dos reis, sou eu que coloco o governo, eu que coloco no trono, eu que tiro do trono, eu que dou vida e eu que tiro a vida. É como diz aquela música, sou eu que abro porta, fecho porta, abro cova, fecho cova. Sou eu, o poder está em mim. Por que você está perguntando para alguém que está abaixo de mim quando você pode ir direto a mim? Portanto, essa noite, tem alguém que tem orado há muito tempo, e hoje Deus tirou toda a raiz de incredulidade e de dúvida da sua mente, e você precisa receber a oração e orar. Não é do pastor André, é orar tudo aquilo que pedirdes, crendo e orando. Se você já crê nessa noite, vamos orar junto? Se tem alguém que precisa de algo, e Deus sabe, há muito tempo que você colocou critérios, pessoas, mas hoje você precisa de resposta, vem aqui à frente. Eu quero terminar esse culto orando com pessoas que colocaram metas, mas disseram que a condição da meta estava na mão de homens, do presidente, do governo, do líder, do supervisor, do chefe, do presidente da empresa. Deus está falando, não é não. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Se tem gente que precisa receber esta noite, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Só quem crê, só quem crê. Se você crê, se você colocou critérios e hoje o Espírito Santo quebrou esses critérios, quebrou esse teto, falando, você precisa de uma palavra. Você não precisa falar com ninguém, você não precisa de mensagem de e-mail de ninguém, você não precisa de indicação de ninguém, você não precisa de aumento de salário de ninguém, você precisa de uma palavra.